E agora a gente vai conversar com a Amanda Zopelaro, que é jornalista e especialista em comunicação, também dá consultoria nessa área. Tudo bom, Amanda? Tudo bem, Lu, como você está? Tudo jóia, ótimo. Como nós vamos falar sobre comunicação, eu acho que é o mais importante, primeiro, é falar o que é o conceito da comunicação, né? Apesar de parecer uma pergunta óbvia, mas acho que muitas pessoas, às vezes, confundem. Falta um pouco de informação. Então, me fala o que é comunicação. Eu gosto sempre, Lu, de começar falando sobre comunicação e distinguindo, né? A comunicação verbal, que é tudo o que a gente verbaliza, a nossa fala, a nossa escrita. E a comunicação não verbal, que é tudo o que eu não verbalizo, mas ela está ali. A forma que a gente se veste, a forma que a gente gesticula, a nossa postura, tudo comunica de alguma forma, Lu. E tudo isso dá para trabalhar? Com certeza. E a comunicação é um dom ou é uma habilidade? A comunicação é, sem dúvida, uma habilidade e é uma das habilidades mais requisitadas hoje em dia. Você vai numa entrevista de emprego, você conversa com qualquer pessoa, você tem que ter essa habilidade da comunicação, saber expressar, saber passar a sua mensagem, se comunicar de forma clara, objetiva e concisa. E é uma coisa que todo mundo precisa, né? Se tu for pensar ali, tu falaste numa entrevista de emprego. Se tu não souber te vender, passar a tua informação, de repente tu é um super profissional, mas não vai conseguir passar a mensagem corretamente e de repente não vai ganhar aquele cargo. E né? Não só na hora da entrevista, mas você precisa saber se comunicar na hora de preencher o seu currículo, por exemplo. Porque se você não sabe e não consegue passar a sua mensagem ali, você já não vai ser escolhido. Nem para entrevista, né? Nem para entrevista. Então, assim, são passos muito importantes que a comunicação, ela te ajuda. Como você falou, ela é fundamental e não tem como a gente esquecer dela em nenhuma área. Todas as áreas, em todos os dias, no nosso dia a dia, a gente precisa da comunicação. Para qualquer coisa, né? É um médico que vai explicar o tratamento para um paciente, né? É um professor que está ensinando, Exato. Ele tem que comunicar corretamente, porque senão o aluno não vai aprender. Todas as áreas, né? E dá para tu trabalhar perfeitamente, tem como a pessoa aprender a se comunicar melhor, tanto na escrita quanto a verbal, a não verbal, todas. Tu trabalha nessa área. Exatamente, eu trabalho com isso. Eu já venho há 11 anos nessa área da comunicação, né? A minha área é jornalismo. Eu estive, né, sempre muito presente de frente para as câmeras, atrás das câmeras, fazendo publicidade, o próprio jornalismo. E o que eu percebo em todos esses anos é o quanto as pessoas ainda precisam aprender. Porque, como a gente falou, a comunicação é uma habilidade, então ela pode ser aprendida e pode ser treinada. A gente havia conversado um pouquinho antes sobre de que forma que a pessoa ela melhora a comunicação. Treinando pode ser na frente do espelho, pode ser ligando uma câmera e gravando ali. Eu gosto muito de trabalhar com os meus clientes isso. Eu peço para o cliente, na primeira sessão, gravar um vídeo. Eu não explico como tem que ser gravado, eu só digo para ele, me faz um vídeo falando sobre você e sobre o seu trabalho, um vídeo de até 10 minutos. A pessoa grava e aí sim a gente começa a trabalhar desde ali das primeiras, né, palavras da pessoa. Por quê? Engloba vício de linguagem, engloba a postura da pessoa. Hoje, todas as pessoas estão usando muito, né? O audiovisual, ligou a câmera do celular, já sai falando, mas às vezes esquecem da questão de iluminação, de um local sem ruído. Então, tudo isso faz parte de uma boa comunicação, principalmente agora com as mídias digitais que estão muito fortes. As pessoas estão migrando para lá, o seu marketing, né? O marketing digital. Às vezes para vender o seu produto ou para vender o seu serviço, né? As pessoas estão buscando isso. E na tua consultoria tu também procura aquela parte da linguagem não verbal, da postura.
dos vícios, né? E da roupa também, que isso também comunica, né? Tu também com certeza dá essa orientação, tom de voz. Com certeza. Né? Eu que gosto de gesticular, por exemplo, né? Tudo isso tu engloba nessa tua consultoria. Sim, e é o primeiro passo. É a gente identificar tudo que a pessoa tem e para daí buscar o que ela necessita fazer. Sim. Então, se a pessoa, vamos citar ali, vou te dar um exemplo, é uma psicóloga, mas ela não se veste de acordo com a função que ela ocupa, a gente vai ter que buscar uma profissional de consultoria de imagem. Eu faço todo o primeiro passo, mas se tem necessidade de fazer com outros profissionais, eu tenho parceiros. Então, se a pessoa ela não consegue impostar, a dicção dela é um pouco comprometida, vamos buscar um fonoaudiólogo que vai ser fundamental em todo esse processo. Então, assim, a consultoria em comunicação, às vezes, ela não trabalha sozinha. A gente precisa de outros profissionais para ajudar o próprio cliente a se conhecer melhor. Muitas vezes. Às vezes, a voz está ali, está tímida, mas trabalhando de forma correta, nossa, ele consegue soltar e vai falar muito ainda. Sim, que daí as pessoas também se sentem mais confiantes, tendo ferramentas, né? Exato. Para isso, ela se sente mais confiante e consegue passar a sua mensagem de uma forma bem mais consistente também, né? Exatamente, porque muitas vezes ela tem o conteúdo. Um conteúdo muito bom, muito forte, mas ela não sabe de que forma transmitir e ela aí se reprime. Então é isso que a comunicação, a consultoria, ela também trabalha. Como a pessoa faz para, soltar a voz, conseguir se comunicar. Até para conseguir o resultado que tu espera, né? Exatamente. Porque se de repente tu não te comunicou corretamente, a pessoa não entendeu, e daí não vai ter o resultado. A gente diz que ali houve uma ruptura na mensagem, né? Porque a comunicação lá, quando a gente aprende na faculdade, verdade. É exatamente isso. É a mensagem. Então, a gente tem o receptor e o transmissor. Eu transmito a mensagem para você, mas se ali tem alguma ruptura, a mensagem já não vai de forma correta. E outra coisa que eu acho essencial, tanto para a internet, tanto para tu escrever quanto para tu falar, é a questão da gramática também, né? Exatamente. Que hoje está bem esquecidinha, assim, né? As pessoas estão sacaneando bastante com a gramática. Isso faz parte da comunicação verbal. Então, eu tenho que saber verbalizar de forma correta, tanto a fala quanto a escrita. E é fundamental, né, Lu? Por favor, um texto mal escrito, um texto faltando, né, com vírgula, ponto final, faltando com o português, é péssimo para qualquer profissional. É verdade, para qualquer profissional, não só nós, né, que trabalhamos com comunicação, mas para qualquer profissional. E para a gente encerrar, eu gostaria que tu desse algumas dicas para o pessoal de casa, assim, que possa treinar, né, em casa. Eu quero começar a treinar minha comunicação e tal. O que eles podem fazer em casa já para, né, para depois, de repente, procurar uma consultoria também, tudo Então, isso. o que eu gosto de falar bastante é da questão do roteiro. Então, tem uma ideia na cabeça? Roteiriza. Amanda, mas eu não sei roteirizar. Faz os tópicos. Eu vou falar de comunicação. Então, o que eu posso falar da comunicação? Eu posso falar isso, aquilo. Aí, vá para frente do espelho. Treine a sua voz na frente do espelho. Treine as suas expressões, os seus gestos, a sua postura. Veja, se você ainda não fez uma consultoria de imagem, a roupa que mais lhe favorece. Aí, liga a câmera do celular, treina mais um pouco, depois vai para frente, chama lá o pai, a mãe, o familiar, o marido, a esposa, treina na frente dessas pessoas, que são pessoas que estão ali para te apoiar. E depois, são familiares, né? Exatamente. Tu se sente mais confortável, mais confortável. Né? E depois que você já está confortável em frente ao espelho, em frente ao vídeo, em frente aos seus próprios familiares, aí sim, grava o vídeo, lança nas redes sociais, dá entrevista para a TV, para a rádio, enfim, é muito importante ter essa comunicação, saber se comunicar e, óbvio, divulgar o seu produto, né? Porque a comunicação também faz isso por você. Que é uma forma de vender também, né? Amanda, muito obrigada, foi ótimas dicas. E agora encerramos mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta às 19 horas aqui na telinha da TV Record.
E amanhã quem fica com vocês é a Ali Lobo, diretamente de Joinville. Até mais!